Olá pessoal, alô Noroeste Missões. Nosso programa está no ar e hoje recebemos um jovem profissional com uma carreira promissora. Maquiador, fotógrafo, videomaker e fundador da PWR Agência. Natural de São Borja, atua na criação de conteúdo, fotografia e produção audiovisual para profissionais, empresas e eventos. A sua trajetória foi construída através de diferentes experiências e olhares. Cursou na área da medicina, design e direito, mas encontrou na imagem, na criatividade e na conexão com as pessoas o caminho que o transformou. Desde 2021, atua no mercado da beleza, da comunicação e desenvolve projetos que unem fotografia, vídeo, posicionamento digital e construção de imagem. Referência regional na área, Laurence Almeida é um profissional destacado. Católico, empreendedor, talentoso, com sensibilidade artística e olhar apurado para os detalhes. Une técnica, criatividade e inovação em cada detalhe. Laurence, é um prazer, uma alegria tê-lo conosco aqui na TV Minuano e em especial no nosso programa. Olá, Nadine. Prazer é todo meu, né? Agora, dando entrevista, né? Eu geralmente fico nos bastidores, mas venci a timidez e agradeço o convite, né? Aceitei com certeza, né? Bater esse papo contigo e contar um pouco da minha trajetória. E então estou aqui, né? Obrigado pelo convite. Uma alegria pra gente aqui. Laurence, gostaria que tu começasse a contar pra gente um pouquinho do que te motivou a entrar nesse meio, porque também tem um trabalho de moda em bastidor, né? Tu acaba trabalhando maquiagem, moda, a questão de imagens e tudo mais. Tiveste experiências diferentes em todo o processo da tua construção. Como tu consegue jogar com essas visões diferentes, com esses olhares diferentes, e em que momento da tua vida esse start para o olhar mais detalhado para empoderamento feminino, que é um trabalho que tu faz de uma forma muito exemplar, e esse olhar para maquiagem especial? Bom, como ali na introdução, né, tu já contou um pouquinho, né, da minha história. Eu passei por diversas áreas profissionais, né, e tive várias experiências também. E nenhuma tem a ver com a outra, assim, como no início eu quis estudar medicina, fiz cursinho para medicina, daí vi que não era a minha área. Eu fui para o plano B, que era design gráfico de produto. Ali já começou um pouco, alguma base, a base que eu tenho hoje, né, eu utilizo muito, a base que eu tenho hoje vem lá de trás de quando eu estudei design, né, então essa parte, né, de criar conteúdos e a edição e essa parte gráfica vem de lá, né? E estudei direito, eu vi também que não era meu propósito esse, até que eu tive o start, que foi na pandemia, que é trabalhar na área da beleza, né? Sempre teve presente como um hobby, né? Essa parte de fotografia, de vídeos, da make também. Eu era aquele que maquiava as amigas para ir pra balada, maquiava minha mãe, né? Pessoas próximas. Mas nunca foi de uma forma profissional. Sempre era um hobby, assim, né? Era algo que estava paralelo, assim, na minha vida. E eu sempre gostei também muito, desde criança, de fotografar, né? Então, quando eu tinha uns 8 anos de idade, eu ganhei de Natal uma câmera analógica. E ali começou a minha paixão pela fotografia, pela imagem, né? E eu também, quando criança, eu fazia aula de desenho, então eu pintava figura humana. Eu sempre gostei muito da figura humana, assim, e da imagem feminina, sabe? Então isso tudo colaborou para isso que eu desenvolvo hoje em dia profissionalmente, né? Que é toda essa questão da imagem, da estética feminina, sabe? Então começou mais ou menos assim, e o start para essa profissão, o despertar disso tudo, ele aconteceu durante a pandemia, né? Eu trabalhava na área pública, no direito, e aí só que eu não era feliz na minha profissão, né? E durante a pandemia muita coisa mudou, assim, né? Em vários sentidos, e ali eu vi que realmente qual era o meu propósito, sabe? E aí durante a pandemia eu fiz um ensaio com uma amiga, assim, né? E eu maquiei ela, fiz fotos, vídeos, e ali foi o despertar que eu tive, sabe? Eu vi que realmente era aquilo ali que eu queria fazer pra minha vida, assim, profissionalmente.
E aí eu fui movimentando as coisas para chegar onde eu estou hoje, né? Daí fiz um curso de make profissional. E aí tudo vai acontecendo. Acho que quando tu tá no caminho certo, quando tu encontra o teu propósito de vida, as coisas naturalmente elas vão acontecendo, né? Eu ainda tô numa construção, tô construindo a minha trajetória, mas hoje eu me sinto muito seguro disso que eu faço e muito seguro da minha escolha profissional. Tu tens uma história muito bonita, né? Uma história de busca também, de muito profissionalismo. E a gente tenta trazer essas pessoas inspiradoras aqui para o programa e para os nossos telespectadores. Aí eu vou te perguntar uma coisa muito pessoal, né? A gente sabe também que no período de grande evolução tua, tu passaste por um acidente, né? E como tu soube lidar com isso? Porque tu trabalha com as mãos, né? E justamente no acidente que tu sofreste, as tuas mãos ficaram impossibilitadas e tu ficou impossibilitado de trabalhar. Conta essa superação pra gente, Laurence, e de que forma tu conseguiste ultrapassar essa barreira e voltar ao teu trabalho de uma forma mais intensa ainda, e sendo hoje uma referência regional. Então, foi o acidente, assim, foi um acontecimento na minha vida bem difícil, né? Onde ali eu precisei ahn, recomeçar, né? De várias maneiras. Sobretudo ali eu precisei, eu precisei me encontrar e entender o que era a resiliência, né? Então, foi um acidente de bike, eu fui atropelado enquanto pedalava. E a bicicleta era um esporte, assim, que eu amava. E eu fraturei justamente as duas mãos, assim. Eu tive fraturas nos dois punhos, então eu tive um longo processo de recuperação, né? E isso aconteceu bem num momento, assim, que eu tinha muito trabalho, tinha muitos compromissos profissionais, tinha muita coisa, assim, que já estava em andamento, outras já estavam firmadas, assim. E foi muito difícil no início, né? Porque tinha aquela incerteza se eu iria me recuperar 100%, se eu ia ter o movimento das mãos uh, recuperado, se eu ia. Se os meus movimentos iriam ser funcionais novamente, né? Porque todos os detalhes da maquiagem, assim, tem que ter muita precisão, né? Então, era um medo que eu tinha, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu tive a sorte de também ser atendido por um médico muito bom, com referência, assim, né? Nessa parte, assim, de trauma, sobretudo nas mãos, assim. Então eu precisei colocar placas de titânio nos punhos. Praticamente ele reconstruiu meus ossos, assim, mas foi um período difícil, mas ao mesmo tempo, o tempo da recuperação eu usei para eu me reconstruir, assim. Para mim foi um renascimento, né? Porque o capacete eu resolvi comprar uma hora antes e então isso me salvou minha vida, sabe? Então muita coisa aconteceu, mas eu usei esse tempo para eu me fortalecer, né? E recomeçar e não desistir, né? Eu acho que isso foi o principal disso tudo, assim, foi esse recomeço e ser grato à vida e as coisas mais simples assim da vida veio para fortalecer essa gratidão, sabe? Eu vou te perguntar agora sobre a questão profissional. Tu passaste então por esse período, né, de incertezas, e quando tu voltaste de uma forma muito firme, muito construtiva e com a cabeça muito à frente do tempo, assim, com projetos inovadores na área de fotografia, na área do empoderamento feminino. E eu queria que tu falasse exatamente isso pra gente, teu primeiro projeto profissional e esse teu viés, não só para maquiagem como valorização de beleza, mas também como empoderamento feminino. Assim, essa questão de empoderamento feminino, eu desde o princípio, assim, da minha vida, foi uma bandeira que eu sempre levantei, porque o meu círculo social, ele todo é composto por mulheres, né? Minhas amigas do colégio, eu sempre estive no meio das mulheres. E eu sempre defendi muito, sabe? E eu sempre tive essa percepção, assim, das dificuldades que as mulheres enfrentam, né, na vida, assim, do quão difícil é ser mulher,
sabe? Então, eu desde de sempre, assim, eu sempre tive essa percepção, eu sempre via isso, sabe? Via as diferenças, enfim. E era uma coisa que me revoltava, sabe? Então, a maquiagem foi a porta de entrada para eu erguer essa bandeira, assim, né, do empoderamento feminino. E, assim, eu sempre falo que a maquiagem, ela vai muito além da estética, né? Lá no início da minha trajetória, no início do meu trabalho, assim, com maquiagem, beleza, eu já ouvi, assim, alguns comentários, assim, de pessoas que não entendiam, né, qual era o propósito disso, que era algo fútil, né? Só que não, a make, ela é uma forma, às vezes, de tu acessar uma parte da pessoa que às vezes está ali esquecida, né? A gente, às vezes, se esquece, né, de nós mesmos, seja por qualquer situação da vida ou da correria, às vezes tu se deixa um pouco de lado, né? E aí tu não tem preço, assim, quando eu termino uma make, assim, faço fotos e tal, e a pessoa se olha no espelho e tu vê aquele brilho no olhar, né? Então isso pra mim é a maior recompensa que eu tenho, né, do meu trabalho, é isso daí, assim, é esse despertar que eu causo nas pessoas, assim, sabe? Que eu provoco nas pessoas. Eu Nós acho isso muito temos, legal, assim. nós temos algumas imagens aqui que tu nos forneceu desses trabalhos. Eu gostaria que a gente vai disponibilizar. Esse aí é um trabalho que tu fizeste, não só de make, mas de um material sobre empoderamento feminino. Conta um pouquinho pra gente da tua ideia inicial. Então, eu sempre, junto a isso, assim, eu sempre gostei de fazer esse trabalho em grupos, assim, com mulheres, né? E aí eu tenho, a minha marca, digamos assim, era Lawrence Power Girls. E daí o Power Girls é de um termo que é Girl Power, né? Que é um termo também usado muito no empoderamento feminino, né? Que é mulheres poderosas, garotas poderosas. Daí por uma questão só que mais fácil de falar, eu inverti, sabe? Mas no inglês esse termo não existe. E aí esse daí foi o primeiro ensaio que eu fiz, que foi no especial ao Dia da Mulher. Então eu convidei várias mulheres, assim, de profissões diferentes, de né, de várias vertentes, assim, para fazer esse ensaio, assim. E aí, então foi um dia inteiro de produção, daí eu maquiei elas, né? E aí nós passamos o dia inteiro fazendo fotos e vídeos, assim. Foi muito legal, sabe? Foi uma experiência incrível. E eu sempre gosto, assim, de reunir mulheres, de ter esses encontros, de fazer com que elas tenham trocas, assim. Eu acho isso incrível, sabe? Como é que tu transforma, Laurence, uma ideia em um projeto final? Então, eu aprendi, né, dessa forma, assim, eu escrevo tudo, né, eu anoto ou à mão mesmo no papel ou no bloco de notas no celular. Então, ali eu vou formando o esqueleto do trabalho, todas as ideias que eu tenho eu vou escrevendo, né, e aí quando eu finalizo tudo que eu tive de ideia, eu vou formando isso tudo, assim, e vendo que é viável, que não é. E aí eu faço um cronograma, assim, sabe? Tipo, um roteirinho. E aí depois eu convido as mulheres, assim, para as que topam, né? Para colocar em prática, né? Para, de fato, executar esse trabalho que eu imagino, assim. Mas geralmente eu idealizo na minha cabeça, eu escrevo tudo. E aí depois eu vou para a parte mais emocionante, que é executar, né? A gente vai fazer um rápido intervalo aqui e na volta eu quero que tu me conte alguma história de bastidor, Laurence. Voltamos aqui ao nosso bate-papo com o maquiador, referência regional, Laurence Almeida. Laurence, eu te falei um pouquinho antes do intervalo ali, para tu contares pra gente aqui alguma história de bastidor que tenha te tocado muito durante todo esse processo de construção da maquiagem, da foto, dos vídeos, enfim, de todos esses projetos sobre empoderamento feminino. Na realidade, assim, é uma história de bastidor, assim, é uma experiência que eu tive, né? Foi em Porto Alegre, que eu fiz um trabalho voluntário, assim. E aí eu atendi durante o dia inteiro muitas meninas, que foi no aniversário agora eu não me lembro exatamente de quantos anos de Porto Alegre, mas
foi um evento que teve um baile de debutantes comunitário. Então ali eu passei o dia inteiro maquiando as meninas, assim, né, que era para o debut delas. E foi uma experiência incrível, assim, foi uma troca que eu tive maravilhosa, né, assim, com elas. E aí tu vê o poder, dali eu vi realmente, assim, o poder que tinha, né, tu trabalhar com a beleza, assim, no sentido de como bem poderia, o quão bem fazia para as pessoas, sabe? Então eram meninas assim que nunca tiveram contato assim com maquiador, digamos, nunca passaram por aquele momento, sabe? E então para mim foi muito emocionante assim, né, tu ver eu poder presenciar assim elas se olharem no espelho e se emocionarem, sabe? Foi uma história incrível, assim, foi um momento da minha vida que eu passei que eu vou levar pro resto da minha vida, sabe? Pra gente complementar um pouquinho mais esse bate-papo aqui, tu não forneceste algumas fotos, imagens. Aqui a gente quer passar elas e pedir que tu comente sobre esses trabalhos. Esse foi também um ensaio que eu fiz, né, que foi o especial também do Dia da Mulher, foi feito em 2024, até tu estar ali presente, né? Muito lindo, Eu não lembro quantas mulheres foram, mas foram várias, assim. E, incrível, sabe? Pessoas maravilhosas. E quando eu falo assim sobre empoderamento feminino, sobre, tipo assim, não existe padrão, sabe? Eu acho que o padrão é tu ser tu mesmo. Então tu pode ver ali, não tem idade, não tem, né, biotipo, não tem nenhum estereótipo, sabe? Eu acho que o verdadeiro padrão é tu ser tu mesma, sabe? E essa é a bandeira também que eu levanto. Aqui também foi uma produção que eu fiz, foi para uma festa de 80 anos do nosso clube comercial aqui em São Borja, e eu reuni todas as mulheres que eu maquiei no dia para fazer uma foto com elas. Aí foi uma make que eu fiz e fotos para o concurso Miss Universo Trans, e essas imagens foram vinculadas na final do concurso na Índia. E esse foi no Palácio Piratini, em Porto Alegre, e essa é a candidata que ela inclusive ganhou o título lá na Índia, sabe, de Miss Universo Trans. Aí é um dos trabalhos que eu faço de fotografia em família, né, e é a mãe com filhos, assim, que eu fiz um ensaio do especial do Dia das Mães, porque esse é um trabalho também que eu gosto muito de fazer, e é o Dr. Gustavo Brandão, que eu faço também toda essa parte de posicionamento digital dele, de fotos e vídeos. Aí também os bastidores, making off, né, das gravações de conteúdo dele. Aí é a Cati, uma pessoa incrível aqui de São Borja, um ícone samborgense. A Cati, para mim, é referência, assim, empoderamento feminino, né, uma mulher, assim, incrível. E ali eu tô dando os últimos retoques, assim, e ajustes para gravar ela. Então isso também é uma parte que eu gosto de mostrar, assim, que essa questão de quando tu tá gravando e fotografando alguém, assim, a gente faz com que a pessoa, né, mostre o seu melhor, assim, então ângulo, essas coisas. Aqui é um curso que eu fiz de maquiagem em São Paulo. Essa é uma foto final do curso que eu fiz esse ano, né, na Catherine Hill Academy. Foi uma experiência incrível que eu tive. Aí esse foi um dos primeiros programas do Alô Noroeste Missões que fizemos. Foi uma gravação na cidade de Juiz. Foi o primeiro, eu acho, né? Exatamente. Foi em Juiz, daí acho que foi o primeiro programa que tu fizeste, né? Isso, pra TV, exatamente. Tu me acompanhaste aí, foi um processo exatamente. bem interessante. E aí eu te pergunto, dentro de todo esse processo, né, de todas essas construções que começam lá na maquiagem, e vem toda a parte de aparatos, né, e gravações e vídeo, qual a parte que mais te encanta? E pra gente finalizar esse bate-papo, eu não posso deixar de te perguntar, Laurence, sobre essa experiência, e eu te acompanho há bastante tempo, em São Paulo, e inclusive a gente tem fotos tuas com Catherine Hill.
Então, dois questionamentos aí, a gente vai se encaminhando para os minutos finais do nosso programa. A parte que mais me encanta nisso tudo é a forma como a mulher se sente, sabe, depois, assim, é a chave que é virada, sabe? E sobre a experiência em São Paulo, assim, esse curso que eu fiz era um sonho que eu tinha, né? E eu consegui realizá-lo, que é um curso de maquiagem na Catherine Hill Academy. A Catherine Hill é uma marca que eu uso muito, assim, em atendimentos, e eu gosto muito. Então, lá um dia, durante uma aula, assim, eu conheci, ela foi visitar a nossa turma, e ela é uma pessoa, uma empreendedora incrível, né? Ela criou a marca na década de 80, e ela é uma senhora que tem mais de 80 anos, assim, e é incrível a história dela, sabe? Uma mulher empreendedora, né, que fez uma marca, assim, do tamanho que é hoje a Catherine Hill, sabe? E é incrível, sabe? O Lawrence, para o restante do nosso 2026 e 2027, quais são os projetos futuros? Então, vou seguir fazendo o que eu faço, né, que é maquiagens, trabalhar com fotografia e audiovisual. E eu tô com um projeto aí que tem a ver com a minha agência, que é a PWR, né? A PWR é a abreviação, né, de Power. Então, Power é a minha marca, assim, é um nome que eu levo, vou sempre levar na minha vida, assim, que remete à força, né? Power. Então, a PWR, eu tenho tá no andamento, assim, de uns projetos, mas que tem a ver com imagem, vídeos, e vem muita coisa nova por aí, mas num outro encontro, né, com certeza a gente vai poder falar sobre isso, mas a PWR tem várias novidades que estão a caminho. Coisa boa escutar isso. Lawrence, tu é muito jovem, uma carreira promissora pela frente, consegue abordar várias temáticas e temáticas que hoje se tornam causas também, como a questão do empreendedorismo e também do empoderamento feminino, e muitas outras pessoas provavelmente acompanham o teu trabalho e também idealizam chegar no patamar em que tu está. Para a gente finalizar, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem, uma palavra de motivação para essas pessoas que te acompanham e principalmente os teus contatos nas redes sociais para todos os nossos telespectadores. Tá, então eu sempre falo assim que nunca é tarde para nada na vida, né? Eu tive o meu despertar depois dos 30, né? Então eu sempre vou dizer assim que nunca é tarde, né, para tu iniciar uma nova profissão, né, para te recomeçar, né? Nunca é tarde, assim. Então eu tive esse despertar depois dos 30 anos, né? Hoje eu tenho 38. Então, e nunca esperem para começar alguma coisa, sabe? Quando eu iniciei com fotos e vídeos, eu almejava ter um equipamento bom para executar, mas eu iniciei com aquilo que eu tinha, né? Na época eu nem lembro qual era o aparelho que eu tinha, mas assim, era o mais simples, né? E aí ao longo da minha caminhada, conforme eu fui conseguindo, eu fui aprimorando, né? Eu fui dando um upgrade, assim, nos equipamentos, mas assim, ó, basta ter vontade, sabe? E nunca é tarde para nada na vida, né? Vai com o que tu tem e depois o resto vai acontecendo. Muito obrigada, Lawrence, pela tua participação. Obrigado por dividir com a gente a tua história, a tua trajetória e os teus momentos de superação. Um grande exemplo para nós, para todos os jovens promissores aí que temos no Rio Grande do Sul, que se identificam e que vão buscar, logicamente, conhecer um pouco mais a tua história. Tuas redes sociais, e a gente finaliza esse bate-papo com a abertura aqui da TV Minuano, sempre que precisares. Bom, quem agradece sou eu, né, pela conversa, pelo convite. Foi maravilhoso, assim, desejo a você sucesso. E as minhas redes sociais, então, meu Instagram é @LawrenceAlmeida, né? Lawrence com 2 As. E ali eu posto tudo minha rotina, os trabalhos que eu faço, né? Os bastidores, que geralmente eu tô sempre nos bastidores, né? Então ali vocês conseguem acompanhar um pouquinho
desse universo todo.